Alô, meus queridos plantoides, mais um episódio do O Básico da Urban Jungle. E hoje a gente vai falar sobre aquelas plantinhas, sugestões do Fly aqui, de espécies que são fáceis de cultivo e não dão trabalho. Em qual sentido? A pandemia está diferente aí no nosso rolê, a gente está podendo sair, dividir nosso tempo livre com outras coisas, mais ou menos como antes de março de 2020. E aí a gente quer ter planta, gosta desse conceito, acha bonito esse volume de espécies em casa, seja dentro, seja no quintal, varanda, sacada, puxadinho, laje e etc. E aí o que acontece? É difícil acompanhar uma vibe do Fly assim que trabalha com isso, que passa praticamente o tempo inteiro dentro de casa cuidando das plantas, ou pelo menos dispõe de tempo semanal para elas. Seu trabalho também voltou a ser presencial, ou seja, é aquele rolê de ir para escritório, subir em elevador, ficar na baia, ou na clínica, ou no estúdio, enfim. Então, vou trazer aqui indivíduos, espécies que vão se manter firmes e fortes ao máximo possível com a sua ausência, com aquele momento que você esquece, aquele período que você fica fora e você não é do tipo que vai alugar um amigo para depois responsabilizá-lo porque as plantas pereceram. Então bora começar com algumas sugestões aí. A primeira dica aqui é uma moça que eu esqueço literalmente dela. Como ela tem uma estrutura que acumula água, dá quase para dizer que é uma semi-suculenta, e é uma arace, por incrível que pareça, é a Zamioculca zamifolia. Zamioculca gênero, lembram no gráfico? E aí Zamioculca zamifolia é espécie, é o bonequinho. Este carinha aqui, Zamioculca zamifolia. A minha é a variedade preta. Já inventaram um monte de nome aí para essa variedade, mas eu prefiro chamar isso, variedade preta, porque ela costuma ter um tom de verde mais claro, essa é a comum, mais conhecida por aí, e essa fica escura, ó, fica bem pretona, fica bem bonita. Os novos pecíolos vão nascendo bem verdinhos assim e vai escurecendo, ó. Esse cara aqui nasce verde como a selvagem, como essa que está aí na tela, e depois escurece. Zamioculca zamifolia preta. É uma arace. Vejam só que interessante, não parece, né? Tem gente que confunde e acha que é do grupo das palmeiras, por causa de zâmia. Nada a ver. Ela tá no pote original aqui, super espremida. Já nasceu um monte de pecíolo novo. Ela vai se espalhando assim, vai se ramificando e óbvio que está na hora de trocar. Mas mesmo assim ela não pediu essa troca. O substrato a gente pode até esquecer de regar por períodos mais longos, porque ela acumula bastante água nos pecíolos, bastante água mesmo. E na questão da iluminação, ela pode ficar num lugar sombreado até que escuro, uma sombra escura. Essa minha aqui não pega uma super luz. Muito provavelmente, se ela estivesse numa super luz bacanuda, equivalente a alguma espécie mais delicada aí que eu tenho aos montes, ela ia estar maior. Mas mesmo assim não tem essa exigência. Ela não vai definhar, ela não vai ficar feia, ela não vai ralentar no crescimento, ela vai seguindo o jogo dela feliz. Não precisa ficar borrifando água nas folhagens. Ou seja, é o exemplo emblemático aqui que eu inicio o episódio de uma arace que não vai te dar trabalho. Essa planta aqui faz parte do rolê, é totalmente simples para o cultivo. Não se preocupe com rega, não se preocupe com umidade no ar, não se preocupe com muita luz ou luz específica. Lógico, se você deixar ela 6 meses sem tomar água, ela vai morrer. Mas nesses períodos de esquecimento, de intermitência aí na sua rotina dentro de casa, você não vai ter problema. Zamioculca zamifolia, minha variedade é preta. Segunda espécie da família Arace,
gênero Rhaphidophora, é a Rhaphidophora tetrasperma, Rhaphidophora tetrasperma. Ela lembra a costela de Adão, Monstera deliciosa, mas é um outro gênero, Monstera gênero, Rhaphidophora outro gênero. Ela é muito fácil também de cultivo. Popularmente no rolê, nos gardens aí, o pessoal chama de mini costela de Adão. É um nome popular, mas não tem nada a ver com costela de Adão, Monstera deliciosa. É raro de se ver, mas se você coloca Rhaphidophora tetrasperma para escalar, para grudar, para cumprir a função de epífita, as folhas ficam bem grandinhas. Começa a fenestrar também, abrir os buraquinhos, certo? Mas, em geral, a gente vê ela assim, mais ou menos desse tamanho, um pouco maior. E é uma espécie que, mesmo não tendo a condição ideal, ela vai continuar se desenvolvendo. Eu trouxe ela para esse episódio porque é muito semelhante à Zamioculca. É menos água, aguenta, menos umidade, aguenta, menos luz, aguenta, só que não tanto quanto a Zamioculca. É um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais de atenção aí. Você que quer ter um pezinho no rolê, mas tem toda essa rotina lá na rua, vai acabar notando quando a planta for pedir água. Ela vai definhar. É visível o ressecamento. E para essa planta ressecar a ponto de falta absurda de água, demora um tempo razoável aí. Existe uma margem aí de segurança para salvar essa planta antes que ela morra, tá legal? É uma espécie super ornamental em condições mínimas dessas variáveis de umidade, rega e iluminação, ela vai se desenvolver e vai ficando bonito, a estrutura vai ficando bem interessante. Eu até sugiro às vezes vocês cortarem a apical, a ponteira, porque ela vai buscar um outro caminho e ela vai ficando toda ramificada assim. É algo bem legal para se fazer, aconteceu na minha aqui e eu fui trabalhando nesse sentido também. Rhaphidophora tetrasperma. Aí legal, vocês gostam de um Anthurium aveludado e gostaria de ter esse Anthurium mesmo nesse circuito de vida meio agitado. Anthurium já é um pouquinho mais complicado, mas eu não vou deixar de recomendar pelo menos uma das espécies que é emblemática no rolê, o Anthurium clarinervium, certo? Costuma ser o aveludado que dá menos trabalho, embora existam controvérsias, é um carinha que, se você deixa de borrifar numa frequência a parte das folhagens, é um aveludado que não vai sentir tanto assim, não vai ressecar, não vai manchar. É um cara, inclusive, que você pode até molhar um pouquinho mais o substrato, ele até vai gostar. E não é extremamente exigente com iluminação. Ele nem está num ponto extremamente claro aqui dentro de casa. O impacto que isso causa é que talvez as folhagens não cresçam o máximo possível, mas nem por isso deixam de liberar inflorescência. Inclusive esse aqui talvez em breve eu possa fazer alguma polinização. Todas as espécies em sombra baixa, não muito adequada, elas vão continuar a tentar a vida, o instinto de vida vai estar lá presente, só que elas vão ficando nanicas, elas vão ficando diminutas, menores. Então se você quer uma dica do Fly de Anthurium fácil, mais básico assim, que seja aveludado, tá aqui, o Anthurium clarinervium é a minha dica. A outra vantagem é que de tempos em tempos, num período durante o ano, a gente vai ter mais oferta desse cara e não é das plantas mais caras, a gente encontra a menos de R$100. Então qualquer coisa já compra uns 3 aí e vai fazendo seus testes. Nesse contexto de vida aí de rua, muitos afazeres, mais plantinhas dentro de casa. Philodendron gloriosum com certeza. Não sei se vocês lembram do meu. Ele estava enorme, cheio de pecíolo, cheio de folha, vazando do vaso. Eu fiz um corte nele, restabeleci aqui, dei uma limpada, dei uma diminuída, passei um toco para uma pessoa. É um cara que também está ao lado aqui, do clarinervium, mais apontado para as luzes artificiais do que para a luz externa, por essa janelinha e tal.
ele não é tão exigente também. Talvez na questão de rega ele vá sentir mais, mas ele também sinaliza bastante quando ele está precisando de água, tá? Então é um cara aí que, se você deixar ele mais jogado, vamos dizer assim, ou num contexto onde sua vida é muito agitada, mas você quer ter planta, o Glorioso é uma recomendação bacana. Já falamos então neste ínterim da Zamioculca zamifolia, da Rhaphidophora tetrasperma, do Anthurium clarinervium e do Gloriosum. São formas e estruturas bem diferentes, né? Para questões estéticas aí. Uma outra espécie muito bonita, muito ornamental e legal, que algumas pessoas confundem com a Monstera deliciosa, é o Philodendron maioi. Olha só, vaso bem pequeno, a planta está bem robusta aqui. Não exige um tutor real assim para crescimento, ó, só de apoio ela vai crescendo, acho que dá para perceber, né? Ela também tem uma estrutura de acúmulo de água maior aqui, então dá até para esquecer. Ela se rustifica com uma certa facilidade, então se na sua área bate um solão aí, ela não vai torrar se você fizer um processo de transição com tranquilidade aí, que o pessoal chama de rustificação, ou se você transferir direto, vai queimar algumas folhas e depois ela segue o jogo dela, tá? Não é nada alarmante assim de você perder uma planta. Esse cara aqui é muito bacana, é pouco exigente, tá num vasinho compacto aqui, nunca me deu trabalho em absoluto, zero, nada, nunca pegou doença, não pede muito por luz, embora ele esteja muito próximo da porta de vidro, então ele recebe bastante iluminação, mas assim, se você pecar um período por falta de água, ok, se a luz for média, ok, se você não tiver saco ou tempo para borrifar água na folhagem, deixar molhadinho e tal o ambiente, tudo bem também, ele não vai ficar ressecando e reclamando por causa disso. Então dá para ser muito feliz com essa espécie por causa da ornamentalidade do bicho, por causa da resistência a uma luz mais intensa, um sol pleno, juntando aí com esses outros caras que eu mostrei. E um ponto importante que eu falo aqui, que serve para essa, para as anteriores e para as próximas do episódio, é que a fertilização periódica se faz valer. Se você está na situação de não poder ficar preparando bem forte de 15 em 15 dias, como o Fly faz, não sei o que vocês fazem então? Comprem um cote, qualquer tipo de fertilizante que acentue um pouco mais o N do nitrogênio e seja de baixa liberação, de lenta liberação. Os cotes da vida aí, que são as bolinhas, quadradinhos, enfim, as lasquinhas aqui que a gente joga, e a cada rega ela vai liberando um pouco de fertilizante extra para as bichas. Esse é o mínimo suficiente e legal até para você manter as suas plantas numa situação de vida muito agitada, tá legal? Faz um tempão que eu não observo com atenção, ele tá maravilhoso. Um detalhe importante aqui que nem é tão básico assim, uma das grandes virtudes do cultivo ex situ, da preservação ex situ, é que assim, o primeiro pecíolo que abriu aqui, ele continua aqui. Na natureza isso é impraticável, os bichos não vão deixar, as condições de hábitat não vão permitir, então ele vai ficando tudo pelado embaixo e só vai ficar com lâminas foliares, pecíolos na parte da apical. O resto todo vai se perdendo, né? E é muito legal quando você vê um bicho todo cheio assim. Dezenas de pecíolos aqui, nem vou contar. Philodendron maioi. Não posso deixar de citar também os Epipremnum, as jiboias em geral. Essa aqui no caso é a Marble Queen. É uma vibe bem parecida com a Zamioculca, tá? Baixa luz, regas que se esquece às vezes, necessidade de borrifação de água, tudo nível baixo. Se não tiver umidade no ar, não borrifar água, ela não vai ficar necessariamente horrenda.
Se tiver com uma luz meio baixa, ela não vai morrer. Ela dá aquela diminuída no tamanho das folhas, mas continua crescendo. E se esquecer a rega, ela vai sinalizar com bastante clareza antes, com um período antes, para você socorrer e resolver o caso dela. Então ela te dá esse tempo aí útil para você resgatar, caso você tenha esquecido, caso você esteja vivendo um momento mais atribulado aí na sua vida, tá legal? Jiboias em geral, e nesse caso aqui, Epipremnum Marble Queen, Epipremnum aureum Marble Queen. Não entram nas recomendações as Alocasia, esqueçam, vai gerar trabalho, vai gerar frustração. Não entram também as espécies que precisam ser tutoradas, obrigatoriamente tutoradas, porque se não acontecer isso, elas vão atrofiar, elas vão estiolar, enfim, vai ser uma caca para a planta realmente vai sofrer e não vai ser muito legal. Dá para falar também das diversas variações do Pedatum. Pedatum também é um carinha que não vai te exigir demais. Em hábitat original ele vai ficar monstruoso, com as condições mínimas indoor aí de umidade, de rega e iluminação. Ele vai crescer, ele vai se desenvolver, pode estiolar um pouco, nada que não aconteça também na natureza em um ponto mais escuro, de mais penumbra e tal, mas se a umidade estiver baixa, ele não vai aparentar sofrimento. Se a iluminação estiver um pouco baixa, ele vai estiolar um pouco, mas não será nada dramático, sofrido, pelo menos sofrido aos nossos olhos. E também se você dá aquela esquecida básica da rega com mais frequência, veja, ele também em algum momento sinaliza, tá legal? Nada assim extremamente dramático para esse carinha aqui. Pedatum nas suas mais variadas formas aí que a gente vê por aí. Ó, o rapaz indoor aqui deu sim uma leve estiolada, não tem como negar. Não tá crescendo como a gente vê em hábitat natural, com clima perfeito, mas ele sobe, ele se desenvolve. Muitas raízes aéreas colaram na parede aqui, vocês conseguem ver. Philodendron squamiferum também é outro cara mais ou menos na vibe do Pedatum, certo? Em termos de rega, umidade nas folhagens, umidade no ar e frequência de rega. Não vai ficar te exigindo tanto. Então é isso, minha vida ficou muito agitada, muito pé na rua, pouco tempo para cuidar das plantas, mas queria um pezinho sim no rolê. Tá aí algumas dicas de espécies, dei outras dicas no decorrer do episódio. Daria para falar também do Philodendron Brasil, por exemplo. Outro carinha que tem um comportamento semelhante ao Epipremnum aureum e suas variações, ou seja, a jiboia. Lembrando que o Philodendron Brasil é um Philodendron ederaceum var oxycardium variegata. Basicamente isso. São espécies de custo relativamente baixo, baixa manutenção no sentido de iluminação, rega e umidade no ar. Borrifação. Essas sugestões servem tanto para as pessoas que querem ter o pezinho no rolê, mas tem uma vida agitada, como também para quem está começando o rolê e quer seguir a jornada passo a passo, sem o alvoroço de precisar ter já na coleção um Anthurium veite, por exemplo. Tá legal? É isso aí. Vou ficando por aqui neste episódio do O Básico da Urban Jungle. Valeu, meus queridos plantoides, e até o próximo.